Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. No último episódio falamos sobre a alquimia da mente, falamos sobre Nigredo. Hoje, como prometido, vamos abordar o albedo. Preparado? O meu nome é Mário Portela e estou aqui para te trazer o teu podcast favorito no seu episódio 129. Faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já estás a acompanhar o meu novo podcast que está em todas as plataformas sobre tecnologia e inteligência artificial. Chama-se IA e Eu. E ali está a Rita, a IA e eu, Mário Portela, para te falar sem tabus sobre inteligência artificial. Tal como aqui, a desmistificar. Experimenta, vais gostar. E assim é, estamos de volta ao Quem Cala Consente, o teu podcast favorito, não só para o teu crescimento pessoal, mas também para, juntos, atingirmos um plano para tu viveres em pleno. Então, tu já fizeste o trabalho do Nigredo ou continuas a fingir que está tudo bem enquanto te afundas em séries da Netflix? Na semana passada, dei-te ferramentas, dei-te uma série de caminhos para tu mergulhares de cabeça na tua própria escuridão. E hoje eu quero ver se te trago luz. Quero ver se realmente tens tomates para fazer aquilo que é preciso ser feito. Obviamente estás a ouvir o Quem Cala Consente, e se este é o teu primeiro episódio, lamento informar-te, chegaste a meio da festa. És tipo aquela pessoa que aparece no casamento durante o copo d'água e pergunta quando é que vem o bolo. É necessário que ouças pelo menos o episódio anterior para entenderes o episódio que te trago hoje. Ainda assim, recordando-te, este é o episódio 129. E se este é o primeiro episódio que ouves, se calhar tens 128 para ouvir. Obviamente, para quem esteve comigo na semana passada, numa luta dentro de uma escuridão, começamos a nossa viagem pelo método Magnum Opus, um sistema que eu criei baseado nas fases alquímicas para a transformação pessoal. E não tem a ver com fazer ouro ou poções mágicas, não tem a ver com nenhuma namastretice. A não ser que consideres transformar a tua vida numa obra-prima, um tipo de magia. Na semana passada, começamos pelo Nigredo, a fase negra, o momento em que tudo se desfaz. E sei que para muitos foi um episódio difícil de ouvir. Tive até testemunhos de quem dissesse que gostou, começou a usar, mas precisou desistir. Pois é, a transformação é assim, a transformação verdadeira dói e não se faz de um momento para o outro. Não há passes de mágica, não há atalhos, não há pílulas milagrosas, nem workshops de fim de semana. Mas hoje eu quero trazer-te um pouco de luz ao fundo do túnel. Literalmente. Porque o albedo, a nossa segunda fase alquímica no método Magnum Opus, é sobre claridade, sobre purificação e, é sobre despir-te de toda a treta negra que tu acumulaste ao longo dos anos. E não estou a falar de fazer uma limpeza ao armário tipo Marie Kondo. Estou a falar de limpares aquela gaveta mental onde guardas todas as tuas desculpas, todas as tuas justificações e histórias que vais contando todos os dias ao longo do tempo, a ti próprio. Aqui vamos mergulhar de cabeça, não na negritude, mas na fase de albedo. E se achaste que Nigredo foi intenso, prepara-te, porque hoje vamos descobrir porque é que a verdade não só dói, como liberta. Vamos descobrir como dissipar as névoas, ver as coisas com mais clareza. E aquilo que te pesou em Nigredo, agora vai tornar-se leve e purificado. Entre névoas dissipadas, vejo tudo com clareza. O que antes me pesava, agora é só leveza.
dissolvo as ilusões que me mantinham preso. No espelho da alma vejo o meu regresso. Purifica-me esta luz, a luz que brilha em mim. Cada passo me conduz à essência que há em mim. Liberto o que não serve, deixo ir, deixo fluir. Na paz que agora tenho, começo a renascer, começo a florescer. Ponte entre Nigredo e Albedo. Antes de mergulharmos no Albedo, eu preciso de garantir que não estás a tentar correr antes de aprender a andar. Porque se há algo que eu aprendi em anos de consultório é que as pessoas adoram saltar etapas. É como querer ir direto ao final do livro sem ler o meio. A vida não funciona assim. Na semana passada falamos do tal Nigredo, aquele momento em que tudo se desfaz, em que as máscaras caem, em que finalmente admites que sim, a tua vida é uma confusão. Mas não é só a tua, é a minha, é de todos nós. Dei-te ferramentas específicas, um mapeamento diário, trabalho com a sombra, reconhecimentos honestos de padrões. E agora eu pergunto-te, fizeste o trabalho de casa ou limitaste a pensar que interessante, enquanto continuavas igual? Porque há uma diferença astronómica entre compreender intelectualmente um processo ou realmente torná-lo ativo, real, fazê-lo. Deixa-me ser absolutamente claro, não podes entrar verdadeiramente no Albedo se ainda estás a fugir de Nigredo. É como tentar limpar uma casa que ainda está a arder, não faz sentido nenhum. E como é que tu sabes se realmente completaste o trabalho de Nigredo? Têm de existir sinais muito específicos, muito claros. Paraste de te vitimizar? Não é que a tua vida já esteja perfeita, mas pelo menos já não culpas o mundo, já não culpas os astros, já não culpas a tua ex por causa de tudo que te corria mal. E agora, consegues olhar para as tuas sombras sem fugir a 7 pés? Aquelas partes de ti que te envergonhavam? Elas ainda estão lá, eu sei, mas pelo menos já não te controlam. Já estás neste ponto. Já estás no ponto em que sentes uma espécie de paz no meio do teu caos. Não é resignação, é aceitação profunda de que a destruição faz parte do teu processo. A transição de Nigredo para Albedo é como um momento em que tu paras de lutar contra a corrente e aprendes a nadar com a corrente a teu favor. É subtil, mas quando acontece, tu sabes. Mas atenção que há uma armadilha comum neste momento. Muita gente confunde depressão prolongada ou vitimização crónica com Nigredo. Não é a mesma coisa. O Nigredo é um processo ativo de desconstrução, não é um estado passivo de sofrimento. E se sentes que estás num destes estados, provavelmente precisas de acompanhamento, provavelmente precisas de atenção, porque muitas vezes a depressão é uma doença patológica que deve ser tratada. Se estiveres desse lado a pensar: "Oh Mário, desculpa, mas não fiz o trabalho de Nigredo como deve ser." Ótimo, essa honestidade já é trabalho de Nigredo. Mas também não tens de me pedir desculpa, porque é a ti que tu estás a fazer mal. É contigo que tu estás a falhar. Vá, voltas ao episódio anterior. Fazes o trabalho, não há pressa. O Nigredo não vai a lado nenhum. Agora, se realmente fizeste o trabalho, se mergulhaste nas tuas sombras, se emergiste do outro lado preparado para o teu caos, então estás pronto para Albedo e o episódio de hoje é para ti. Se te recordas do que te falei do método Magnum Opus, seguindo a alquimia, o Nigredo era a noite escura. Então podemos considerar o Albedo como um amanhecer após uma noite escura. Não podes forçá-lo, mas podes preparar-te para ele. E é aqui que está a parte fascinante. Estamos a viver um momento coletivo de transição entre Nigredo e Albedo. Olha à tua volta. Após todo o caos dos últimos anos, as pessoas estão sedentas de clareza, de verdade, de autenticidade. Nem todos fazem o trabalho, mas já há quem esteja lá. E é exatamente por isso que aquilo que vou partilhar a seguir é tão crucial, porque o Albedo é a fase onde finalmente começas a ver a tua luz também.
Mas aviso-te, esta luz vai iluminar tudo, incluindo as partes que andavas a esconder debaixo da saia. E não estava a referir a isso. Estava a referir-me ao mergulho sem receio, deixar os medos no passado e acreditar num futuro mais cheio de luz. Nas águas cristalinas, mergulho sem receio. Os medos são passado, o futuro está mais cheio. E quanto mais me limpo, mais claro posso ver o que realmente importa, o que me faz crescer. Albedo, a purificação. Albedo, fase branca, amanhecer, o momento em que a luz começa a entrar e pela primeira vez em muito tempo consegues realmente ver à tua volta. E acredita, nem sempre é bonito o que vais encontrar. Sabes aquele momento em que abres as cortinas num quarto que esteve fechado durante meses? Aqueles segundos em que a luz entra e vês todas as partículas de pó a dançar no ar? É exatamente assim que começa o albedo. De repente consegues ver tudo aquilo que estava lá o tempo todo, mas que a escuridão te permitia ignorar. Na alquimia tradicional, o albedo era representado pela lua, pela prata, pelo branco imaculado. Era o momento em que a matéria, depois de ter sido completamente destruída no nigredo, começava a purificar-se. E é exatamente isso que acontece com o nosso processo psicológico. Deixa-me ser claro novamente. A purificação não é perfeição. Não estamos a falar de tornares uma versão imaculada de ti mesmo, sem defeitos, sem nada que te possa trair. Isso é tretas de Instagram, isso é tretas para vender qualquer coisita. Estou a falar-te de te veres com uma clareza brutal e ainda assim escolhes ficar lá. O albedo funciona em 3 dimensões fundamentais. E não te vou dar uma lista, vou contar-te uma história. Imagina que estás numa casa antiga. Durante o nigredo, descobriste que esta casa, que é a tua vida, tem fundações podres. Agora no albedo, finalmente, tens luz suficiente para ver exatamente o que precisa ser feito. Primeiro, começas pela busca da verdade. É como andares pela tal casa com uma lanterna poderosa a iluminar cada canto. Aqui tu vais descobrir verdades sobre ti que são simultaneamente libertadoras e desconfortáveis. Aqui tu vais perceber, por exemplo, que aquela história que sempre contaste sobre seres demasiado bom para o mundo é, na verdade, medo disfarçado de bondade. Mário, mas eu sou sempre honesto comigo. Não és. Ninguém é. Todos temos histórias que contamos a nós próprios. Camadas e camadas de auto-mentiras e auto-engano que construímos ao longo dos anos. O albedo é quando começas a descascar estas camadas. Depois, ali nesta casa da nossa história, entramos no alinhamento de valores. Imagina que estás a fazer um inventário completo do que existe na casa. O que é que realmente queres manter? O que é que está ali só porque a tua mãe disse que devias ter? O que é que tu herdaste sem questionar? Este é o momento em que tu descobres que metade das coisas que achas importantes na tua vida são, na verdade, valores emprestados de outras pessoas. É quando percebes que aquele trabalho que te está a matar não está alinhado com quem realmente tu és, com quem quer viver. E sim, isto pode ser de alguma forma aterrador, porque quando começas a ver claramente os teus valores verdadeiros, muitas vezes percebes que construíste uma vida em completa oposição aos teus valores. Por fim, o último dos pilares, chegamos à construção de clareza. É como tu reorganizares a casa depois de teres visto tudo o que está lá dentro. Mas atenção, não estamos a falar de fazeres uma limpeza superficial. Estou a falar-te diretamente de decidires com total consciência o que é que merece espaço na tua vida. Esta é a fase onde tu começas a estabelecer limites claros, onde aprendes a dizer não sem precisar de te justificar. Onde percebes que a clareza não é crueldade,
é honestidade com compaixão. E sabes qual é a parte mais fascinante do albedo? É que quanto mais clara se torna a tua visão, mais tu percebes que aquilo que procuravas, a paz, o propósito, a autenticidade, esteve sempre lá. Estava escondido debaixo de camadas e camadas de condicionamento social, expectativas externas, medos herdados e medos construídos ao longo da tua vida. Albedo não é um destino, é um processo. Não acordas um dia totalmente purificado e iluminado. É um trabalho diário de manutenção de clareza, de escolha constante pela verdade. Mesmo quando, ou especialmente quando, seria mais fácil voltar para a escuridão confortável das nossas ilusões. E agora que tu percebes o que é o albedo, vamos ao que realmente interessa, que é as tais práticas que estavas à espera que eu te trouxesse neste episódio. As práticas em que transformas esta compreensão em ação concreta. E não te vou mandar meditar durante horas ou fazer afirmações positivas ao espelho. Vou partilhar contigo o framework que eu desenvolvi ao longo dos anos de prática, a que podemos chamar-lhe, por exemplo, um protocolo de clareza. E começa logo ao teu acordar. Se antes fazias 20 minutos de nigredo, agora vais substituí-los. Precisas de criar um ritual matinal de clarificação. E antes que comeces a revirar os olhos a pensar em mais um guru do acorda às 5 da manhã, deixa-me explicar. Isto leva-te os tais 20 minutos e podes fazê-lo na casa de banho se for preciso. Pegas no teu caderno, sim, aquele caderno que falamos sempre, o diário de pensamentos aqui do Quem Cala Consente, já tão famoso. E começas uma página em branco. Fazes um exercício onde escreves sem filtro nenhum tudo o que te está a passar pela cabeça naquela manhã. Mas há uma regra fundamental. Tens de questionar cada pensamento que escreveres. Por exemplo, escreves estou farto do meu trabalho. Não me apetece ir trabalhar. Paras e questionas. É mesmo do trabalho que estás farto? Ou é do que o trabalho representa? Não te apetece ir trabalhar ou não te apetece mexer? É do trabalho em si ou é da sensação de estás a desperdiçar o teu potencial? Estás a ver onde eu quero chegar? É este o trabalho dos teus 20 minutos diários, que vem agora, em albedo, substituir o que fazias antes, em nigredo. Depois passamos à técnica do espelho da verdade. É um exercício que eu criei onde tu vais olhar para as tuas ações recentes e fazer 3 perguntas fundamentais. Esta ação veio de mim ou de uma expectativa externa? Isto serve-me ou eu estou a servir uma história antiga? Se ninguém soubesse que eu estou a fazer isto, será que eu ainda o faria? Estas 3 perguntas vão libertar-te, porque a cada ação que tu tomas no teu dia, se lhes fizeres estas questões, tu vais entender muito mais, muito melhor, muito mais claramente o que é que elas estão a fazer na tua vida. A parte mais poderosa deste framework acontece depois ao longo do dia. Criei uma técnica que podemos chamar de pausas de clareza. E é simples. Vais colocar no teu telemóvel ou no teu smartwatch, que está tão na moda hoje em dia, uma notificação que te alerte de 2 em 2 horas. E de 2 em 2 horas paras por 30 segundos, não mais, não menos, apenas 30 segundos. E fazes um scan rápido da tua vida. Neste scan observas 3 coisas. O teu corpo, onde está a tensão, onde sentes tensão. Depois, os teus pensamentos. São teus ou são ruído externo? Estás com pressa ou estás em stress? Estás calmo ou não? E por fim, as tuas escolhas recentes vieram de clareza ou piloto automático? Fazes estas pausas de 30 segundos, avaliando as últimas 2 horas, vai ao longo do dia criar-te um processo de recalibração em vigília de ti mesmo. Por fim, à noite, antes de ires dormir, vem a parte mais desafiante, eu diria. O inventário das verdades. É onde tu vais examinar as decisões do teu dia e identificar onde foste verdadeiro contigo, onde te comprometeste, ou onde cometeste erros, ou onde foste falso contigo.
Mas atenção que há armadilhas comuns neste processo que tu vais precisar de evitar. A primeira é aquele momento em que tu confundes ser claro contigo mesmo com ser cruel contigo mesmo. Clareza sem compaixão é apenas outro tipo de violência. Portanto, cuidado como tu falas contigo, como tu tens este inventário de verdades. Para evitar este género de situação, criei uma regra de 3 R's. Reconhece, reflete, responde. Nunca podes ficar só no reconhecimento. Nunca podes ficar preso só na reflexão. E nunca podes agir sem os 2 primeiros R's. Portanto, nesta fase de albedo, novos trabalhos que venham substituir tudo aquilo que estavas a fazer em Nigredo. O albedo pode parecer melhor, mas não é para fracos. É para aqueles que estão dispostos a ver-se com total clareza. Aqueles que estão dispostos a virar a luz para o sítio certo. Aqueles que estão dispostos a amarem-se. É para aqueles que perceberam que a verdadeira liberdade vem da verdade e não do conforto. Se estás a pensar que isto é demasiado intenso, demasiado estruturado, até demasiado exigente com muitas regras, bem, então talvez não estejas pronto para o albedo, mas não há problema nenhum nisso. Tens o episódio anterior, voltas ao Nigredo e fazes esse trabalho primeiro. Não te chames preguiçoso, porque todos temos o nosso tempo. Porque garanto-te uma coisa, quando estiveres realmente pronto para a fase de albedo, estas ferramentas não te vão parecer um fardo, vão parecer-te uma libertação. No silêncio encontro a voz da claridade. Nas páginas em branco escrevo uma nova verdade. Purifica-me esta luz que brilha em mim. Cada passo me conduz à essência que há em mim. Liberto o que não serve, deixo ir, deixo fluir. Na paz que agora tenho, começo a renascer. Somos luz, somos ser. E assim, chegamos ao fim desta segunda parte da nossa viagem pela alquimia da mente. Se ainda estás por aí, é porque algo dentro de ti reconhece que esta é uma verdade fundamental e que a clareza não é apenas uma opção, é uma necessidade vital para atingires um plano, para tu viveres em pleno. Hoje mergulhamos no albedo. Esta é a fase onde finalmente começamos a ver com clareza, onde percebemos que aquela luz ao final do túnel existe e não é necessariamente um comboio a vir na tua direção. E sei que muitos, quando ouvem o Quem Cala Consente, dizem: Mário, estás demasiado trabalho. Pois é, e sabes para quem é o trabalho? É mesmo para ti, apenas e só se tu quiseres. Podes continuar a manter máscaras, todas aquelas histórias, todas aquelas mentiras que contas a ti próprio. Pelo menos, o trabalho que eu te trago leva-te a algum lado melhor. O framework que partilhei contigo hoje não é apenas mais um conjunto de exercícios para adicionar à tua lista interminável de coisas a fazer no dia-a-dia. É um subsistema completo de autodescoberta e clarificação. É o teu albedo. Na próxima semana vamos explorar a fase Citrinitas, onde esta clareza começa finalmente a transformar-se em sabedoria prática. Mas por agora, foca-te no albedo e, se não conseguires, regressa ao Nigredo. Usa as ferramentas que te dei, abraça a clareza, mesmo quando te doer. Ou melhor, especialmente quando te doer. E é por teres ficado até aqui, por teres a coragem de procurar essa clareza, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Se este episódio te tocou, preciso que faças as 3 coisas do costume. Se ainda não subscreveste, subscreve o podcast. Na jornada da alquimia da mente ainda tenho muito para te revelar. Se ainda não partilhaste este episódio com alguém que precisa de clareza na vida, então estás a sonegar informação a quem precisa. E em último, vai ao meu Instagram, ao meu Facebook, envia-me um e-mail ou até um postal. Conta-me tudo. Se precisares de ajuda, sabes onde eu estou. Diz-me de ti. Porque
Porque tu já sabes que quem cala, consente. Aqui, quem cala consente, quem cala consente, quem cala. Hey, 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 mic check, vamos lá rolar, é meu portela ideias a girar.